Fala, Dev. Realmente aconteceu isso comigo. Fiz um update sem o Air. Exatamente. Você acha que isso acontece com o estagiário? Então, foi numa quinta-feira, não foi numa sexta-feira, e eu quero comentar isso aqui nesse vídeo hoje pra vocês. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 coisas importantes. O primeiro, a situação, que é uma história interessante pra você entender como que isso tudo aconteceu, porque é de verdade mesmo. Tá? A segunda delas é como que você resolve esse tipo de problema. Quais são as ações que você tem por fazer, né? Que você pode fazer numa situação dessa e o que não é reversível, né? O que pode acontecer se você não tiver alguns fatores importantes dentro do seu projeto. E a terceira, uma lição, então porquê, né? O como e o porquê que isso aconteceu. E isso é muito interessante de se falar, porque a gente acaba sempre falando que isso é só ações de, é um júnior, é o iniciante que acaba fazendo isso. E na minha vasta experiência aí nessa área de tecnologia, eu posso dizer que todas as vezes que eu vi isso acontecer, poucas vezes ou quase nenhuma das vezes era um júnior que estava fazendo que fez essa cagada, vamos dizer assim, tá bom? Então, bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart e aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like aqui para ajudar a chegar mais vídeos como esse para muita gente aqui dentro do YouTube. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Ontem, no dia 23 de março de 2023, eu estava aqui fazendo as minhas atividades dentro da minha empresa. Como alguns de vocês sabem, eu não vivo do YouTube, eu não vivo da academia do Flutter. Eu tenho a minha empresa e eu faço muito código ainda lá dentro. E estava aqui fazendo as minhas atividades. Tinham 4 ou 5 atividades para fazer. E uma das minhas atividades para fazer era fazer um script que faria uma coisa muito, mas muito simples, que é a atualização de uma das minhas tabelas do meu sistema como um todo, que é um SAS para dentistas e ortodontistas. Era uma tabela de controle e retorno que estava lá, que tinha um campo chamado mês-alvo, que ele estava com um bug, que ele estava cadastrando, o front-end estava enviando para a gente estava cadastrando com a data no mês, quando era menor do que 10, né? Os meses de 1 a 9, ele estava cadastrando como 1/2022, 2023 e assim por diante. E, na verdade, ele deveria cadastrar como 01. Né? Então eu tinha que fazer um update adicionando esse 0 na frente, aonde os campos que tivessem 6 caracteres. É um script muito simples, eu vou até mostrar o script que eu fiz aqui. Então, estava eu fazendo esse script, fiz o script, nem pensei 2 vezes, rodei no ambiente de homologação, já direto, porque eu não sabe aquela coisa? Você está muito tranquilo, é uma coisa muito simples. Fiz um script em Dart, não fiz nem script SQL, fiz um script em Dart, para rodar, porque eu faço meus scripts em Dart mesmo, uso muito Dart dentro da minha empresa para fazer principalmente scripts, estou fazendo a migração do meu back-end para o Dart também. Fiz um scriptzão, rodei em Homolog. Ele rodou com sucesso, sem nenhum erro. O que eu fiz? Fui lá e rodei em produção. Deixei. Fiz assim mesmo. E deixei lá, isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Mandei pro meu dev, um dos devs que trabalha comigo lá na empresa. Mandei pra ele e falei assim, fiz aquelas alterações aí, faz esse teste aí pra mim, vê se tá tudo certo. Que foi, ele tinha que me reportado essa parte, o rapaz que mexe com a parte front-end, ele tinha me reportado isso pra eu alterar o back-end. Alterei, fiz e mandei pra ele. Beleza. Fui fazer outras atividades, fui fazer outras coisas, fui resolver algumas coisas lá da academia do Flutter e tudo mais. Quando eu volto, 7 horas da noite mais ou menos, eu recebo essa mensagem aqui. Esse é o meu dev lá, só consegui esconder o nome dele pra vocês, pra não manter o sigilo dele. Rodrigo, a questão da observação no padrão da agenda, tá ok, faltou. Agora não lembro de alguma coisa, eram outras atividades. Aí o que eu até grifei. Agora outra coisa que fui testar foi o controle e contenção, e todas as datas estão iguais. Não sei se ainda está mexendo em alguma coisa nela. E ele mandou um print pra mim. Nessa hora, eu falo pra você que eu quase tive um mini infarto. Eu olhei isso aqui e eu falei, não, que
que eu fiz que não, deve ser alguma coisa do front-end. A primeira coisa, o primeiro passo é a negação, né? Você não fez merda, né? Você não fez alguma coisa de errado. Mas não, a negação. Fala, não, eu não fiz, beleza. Na hora que eu fiz um select na tabela, que eu vi que todas as datas da tabela estavam com a mesma data, no caso aqui, setembro de 2021, isso era homolog. Até aí tudo bem, né? Só que eu fiz a linda, maravilhosa ideia de não esperar e não validar se estava tudo certo em homolog e já rodei o script em produção também. Então, na hora que eu fiz isso aqui, eu falei, pronto, agora foi lindo. O que eu vou fazer? Primeiro passo, eu falo assim, como que eu vou justificar para todos os meus clientes que o cara vai ter que cadastrar? Vai passando todos os fatores. Será que eu peço as contas? O que será que eu faço na minha vida? Né? Mas e foi isso exatamente. Aí eu fui ver o meu script, o que eu tinha feito de errado. Tá? E aqui está o script. Eu postei, tirei as coisas de conexão, né, para não ter que ficar cortando nada no vídeo. E veja que é um script muito simples. Eu fiz um select na minha tabela de controle e retorno, onde o length do mês for igual a 6. Muito simples a minha query. Executei essa query aqui e aí fiz o pad left para 7, né, para colocar um 0 à esquerda. Colocou o 0 à esquerda, o mês-alvo alterado, e executei um update. Update controle retorno 7 mês-alvo igual ao mês-alvo, where interrogação. Eu não coloquei o campo de ID. Eu não coloquei o CD controle retorno, que era o meu campo de ID da tabela, dentro desse cara. O que aconteceu? Ele deu como todas as linhas como true. Isso aqui não é um erro de sintaxe, tá? Isso aqui, se você passar um where só com um valor aqui, ele simplesmente vai falar, ok, true. Ele não vai ter uma validação falando, você não informou o campo. Ele informou. Existem alguns bloqueios que você pode fazer no banco de dados, mas o nosso banco de dados não tinha esse bloqueio, que é não permitir updates sem wheres, deletes, essas coisas assim. Mas o nosso banco não tinha. E isso fez com que tudo fosse alterado. E aí, nessa situação, vou colocar aqui minha câmera. Nessa situação, o que você faria? Talvez você teria um mini infarto, como eu, suar frio, pensar que ia ser mandado embora, qualquer coisa do tipo. No meu caso, não ia ser mandado embora, mas ia ser xingado por muito cliente poderia cancelar a nossa assinatura e tudo mais. Então, poderia ter um problemão na minha empresa por conta disso. E aí, qual que foi a nossa a possibilidade, né? O que a gente tem que fazer? E agora que eu vou falar para vocês qual é o que você faz numa situação dessa. Primeira situação é o quê? Vai atrás de um backup do seu banco de dados. Então, entenda que qualquer projeto, seja ele qual for, que você está fazendo pessoal, está colocando em algum lugar, seja numa HostGator da vida, ou qualquer lugar que você coloque, veja se o seu banco de dados ele tem periodicidade de backup, se ele faz backup de quanto em quanto tempo. Foi a primeira coisa que eu pensei, vou voltar um backup e tá tudo certo. Na hora que eu fui ver o backup, minha empresa tem o backup, só que meu backup é sempre D-1, então é sempre do dia anterior. Eu tinha o backup do dia 22 e não do dia 23, a gente tá no 24, né? 23. Então eu tinha o backup da noite do dia 22. Então, o que eu tive que fazer? Eu falei, beleza, vamos ter que tentar recuperar. Restaurei esse backup dentro de num outro banco de dados, não diretamente no meu banco de dados, porque eu trabalho com AWS, eu poderia ir lá dentro do RDS simplesmente voltar um ponto em cima de um backup específico, mas não fiz isso. Por quê? Porque eu ia perder esse dia, o dia 23 inteiro do que o pessoal estava trabalhando. E pela minha sorte, vamos dizer assim, essa tabela de controle e retorno não é uma tabela que é atualizada com grande frequência. Ela não tem uma quantidade de acessos dentro dela, é um processo meio que apartado dentro do sistema. Então, tem tanta utilização assim. Só que tinha todo um histórico lá dentro que eu não podia perder, né? Então, ia ser um problemão da mesma forma. Mas eu fiz o restore desse banco de dados em um outro banco de dados. Ficou lá 1h30, aquela 1h30 mais tensa da sua vida, porque você não sabe exatamente o que você vai ver lá, né? Fiz o restore, fiz o select na tabela e, por minha sorte, as tabelas estavam exatamente iguais no sentido de quantidade de registros. Então, uma tabela tinha lá, sei lá, 3.000 registros, a outra tabela também tinha 3.000 registros. Então, o que aconteceu? Eu tinha um backup fiel e não tinha perdido nenhum dado. Esse é um ponto mais perigoso que você tem dentro na hora que acontece alguma coisa nesse sentido. Quando você não tem um backup muito próximo, e mesmo que você tenha um backup muito próximo, se é uma tabela que tem muita utilização,
você vai perder registros, você vai perder dados. Então não tem como você recuperar eles, tá? E é aí que mora os grandes problemas. Porque se eu tivesse perdido algum dado ali, eu não ia ter o que fazer. Eu ia ter que falar com o cliente, falar assim, ó, desculpa, aconteceu um problema sério aqui no nosso banco de dados e você poderia recadastrar esses caras, você poderia alterar, se quer me passar uma lista, um Excel, ou alguma coisa assim que eu faço atualização para você, ou alguma coisa nesse sentido. Pela minha sorte, esse meu backup tinha 100% dos registros para eu poder colocar na minha tabela em produção. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, deixa eu pegar aqui meu desktop de novo para vocês, fiz um script de restore, conectei num banco de restore, conectei no outro, fiz o dado, peguei o mês-alvo e atualizei a tabela do outro lado. Dessa vez colocando o Ernaman no lugar certo, né? Então fiz esse update e atualizei e corrigi todo o meu problema, tá bom? Então se acontecer isso com você, saiba que assim, tem soluções, algumas vão às vezes resolver 100% do problema, como é o restore talvez de um backup, outras não, outras você vai ter que resolver até o ponto que você tem de backup e depois você vai ter que dar um jeito falando com o cliente, tentando restaurar de outras formas, tá bom? E aí agora a lição que a gente toma disso. Por que tudo isso aconteceu? É como eu digo sempre, a gente brinca, como eu falei lá no começo do vídeo, a gente brinca que isso é uma atitude de júnior que acaba fazendo isso, acaba rodando, fazendo esse tipo de coisa. E na minha experiência eu posso dizer que isso não é 100% verdade. Existe uma questão, eu fui motoqueiro, andei de moto por muito tempo. E uma questão que eu sempre falo para quem vai começar a andar de moto, que é o quê? Sabe qual é o maior problema da moto? O maior problema de andar de moto aqui em São Paulo, por exemplo, é quando você ganha confiança. Exatamente. Quando você ganha confiança sobre a moto, que é aí que começa a rodar o perigo. Aí começa o perigo mesmo de verdade. Porque você começa a abusar, você começa a deixar de se preocupar com um monte de coisa. E na programação é a mesma coisa. Muitos sêniors, especialistas, como eu mesmo, tá acostumado a fazer coisas muito mais difíceis. Fazer coisas muito mais complexas do que um script simples para atualizar todos os campos da tabela colocando um 0 à esquerda. Isso é um trabalho que você faz de olho fechado, que eu fiz de olho fechado. Só que esse olho fechado faz com que você não tome o cuidado necessário para olhar se aquele cara se o script que você montou está feito da melhor forma, ou está feito da melhor forma, não, está feito da forma correta, se não tem nenhum problema. Simplesmente se deu F5 e ele rodou, eu desencanei de olhar. E isso é um erro principal que acontece muito com quem já está há muitos anos na área. É aí que acontecem esses tipos de problemas, porque você deixa de ter aquela preocupação. Quando você está no início da sua carreira, você fica muito receoso de fazer tudo. Fazer um update diretamente na base de dados, com certeza se você é iniciante, você tinha visto esse script umas 50 vezes, teria olhado, teria rodado uma linha só, teria feito um monte de coisa. Eu, na minha confiança, na minha falta de cuidado e na minha extrema confiança sobre o código que eu estava fazendo, fez eu gerar um problema gigantesco para a minha empresa. E poderia ter gerado um problema gigantesco. Tudo bem que eu mesmo consegui correr atrás e resolver, não precisei depender de ninguém, porque justamente a experiência a gente ganha isso, mas esse é o ponto principal. Então, entenda que mesmo quando você está escrevendo o seu código, quando você está fazendo alguma coisa dentro da sua empresa, entenda que às vezes a gente nunca na vida deve ter confiança demais. Sempre olhe, sempre faça uma revisão, sempre faça um refactor no seu código. Saiba que que a gente é passível de erros. Né? Que não é porque a gente faz a mesma coisa 50 milhões de vezes que você pode não ter esquecido de fazer alguma coisa. Às vezes você está concentrado aqui, alguém te chama para falar alguma coisa, você volta para o código e esquece de colocar a condição do where ali, que nem eu colocou, que nem aconteceu comigo. E isso pode gerar um problemão. Então entenda que o maior problema da programação, do desenvolvedor mais experiente principalmente, é o excesso de confiança. Excesso de confiança naquilo que você está fazendo. Você tem um excesso de confiança, isso não tem nada de errado você ter confiança em você, mas o excesso de confiança faz você tomar às vezes um susto por conta de coisas muito pequenas e de muito iniciante, vamos dizer assim, você acaba tomando alguns sustos muito pesados. Então, tente evitar esse tipo de coisa. Faça as coisas com carinho, faça as coisas com cuidado. Não tenha pressa para entregar as suas tasks. Não tenha pressa para fazer alguma coisa, mesmo que seja trivial. Olhe com carinho, olhe
reveja o seu script, porque isso vai fazer com que você não erre e não tenha um problema como esse. Porque eu conseguia resolver sozinho. Imagine uma empresa gigantesca, onde eu teria que falar com um DBA, correr atrás de conseguir um backup, achar o backup aonde que tá, que às vezes nem é backup físico, nem é online, porque é muito grande. Esse restore podia demorar horas e horas e horas no banco de terabytes, como já aconteceu com empresas grandes que eu trabalhei, o cara ter que fazer o restore de um banco de dados em outro, mas além de ter que gastar uma nota, porque ia ter que fazer um restore de terabytes de dados, ainda ia ter que envolver várias equipes, ia ter um custo gigantesco para a empresa. Então uma situação como essa de um update sem wear pode gerar o seu emprego, custar o seu emprego de verdade, porque pode custar muito para a empresa, porque envolve muitas outras equipes e envolve muita grana em cima disso. Eu gastei um pouco? Sim, porque eu tive que restaurar todo o meu banco, que tem mais de gigabytes de dados, em uma outra instância RDS por 2-3 horas que essa instância ficou ligada, uma M5 da vida, ela vai me custar. Então vai me custar um pouco desse dinheiro. Mas tudo bem, vai só 3 horas, não é um dia inteiro, nenhuma outras pessoas envolvidas, tá bom? Então, nada como um sextou, no meu caso foi um quintou, né? Que foi na quinta-feira que eu me lasquei, mas tá tudo certo, tudo resolvido. Quis trazer essa experiência para vocês entenderem que isso acontece e acontece também com quem tem muitos anos de experiência, não é um erro só de iniciante, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like aqui pra gente, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!